E a inteligência artificial era algo que era esperado na área acadêmica, né, para entrar na construção civil por volta de 2030. Nada. Entrou em 2018 e entrou num ritmo muito grande, num ritmo de alteração, de mudança muito grande. Tá tudo mudando. Para um arquiteto sobreviver nessa era, ele tem que, primeira coisa, largar o computador e ler um livro. Tentar ver sobre outra ótica o que está acontecendo. E se as pessoas puderem ter mais capricho assim, de entender o que a arquitetura pode fazer por elas, cara, eu tenho certeza que o pós-habitação vai ser mais feliz em vários casos, na maioria dos casos. Que bonito. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios na vida real. Sou Lúcio Aleixo Filho, sócio fundador aqui do Estúdio 767, a casa desse podcast. E hoje estou solitário aqui do meu lado com o Luciano Newton. Solitário? Solitário. Quer um abraço? Eu gosto de muita gente. Tá assim, querendo um abraço? Gente. Tá carente? Não, vou, com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luciano Newton, co-host aqui. Estamos solitários porque falta um. Falta o careca mais importante desse podcast, né? Antônio Bortoleto. Olha como é que eu tô enchendo sua bola, Antônio. Tá Não vou poder encher o saco de ninguém, só do Lúcio. Ô, gente, bacana. E continuando essa saga que a gente traz gente de tantos setores aqui para falar de negócios, de empresas. Hoje não poderia ser diferente, a gente vai falar de arquitetura. Estou aqui com dois mestres do meu lado aqui. Primeiro, Marcelo Sena, que é um amigo de longa data, já até participou de um podcast aqui comigo, né, Marcelo? Já fizemos um podcast muito legal aqui juntos. Foi bacana. Marcelo, gente, ele é arquiteto, especialista em patrimônio histórico, com mais de 30 anos de carreira, mais de 600 projetos realizados nos setores industrial, residencial, hoteleiro, multifamiliar. Ele é conselheiro do CAL, diretor social da Asbeia e entre outras várias. O Marcelo também tem pedigree de arquiteto, né? Ele é filho do Alaor Sena, não é isso? Alaor Savoy de Sena. Ele foi um dos arquitetos mais ativos, assim, a partir da formatura dele em 58. Ele deu aula na Universidade Federal por quase 20 anos e ele foi um dos caras que construiu essa cidade aí a partir do milagre brasileiro aí na década de 60, 70, que se construía muito aqui, né? Tinha muita obra. Provavelmente é um dos arquitetos que mais aprovaram projetos em Belo Horizonte, se não mais, não é isso? Enquanto ele era vivo, ele chegou a uma conta de 3.500 projetos aprovados, que é assim, uma coisa bem... Na mão, né? Tudo feito à mão. Sem IA. Talvez sem os últimos tenham sido feitos no AutoCAD, mas a maioria foi à mão mesmo. Cara, que espetacular. E eu tenho aqui com a gente também o sócio do Sérgio, que é o Sérgio, sócio do Marcelo, que é o Sérgio Salles, que ele é arquiteto, mestre em construção civil, pós-graduado em comércio eletrônico, isso eu vou querer saber sobre. Professor na PUC Minas aqui, tem mais de 30 anos de experiência também. E a Cris, nossa produtora, falou que você é especialista em BIM, né? E a gente... O que é BIM? Eu vou te perguntar aqui também o que é BIM, para você explicar para a gente aí. Seja muito bem-vindo, Sérgio, Marcelo, e vamos tocar o barco aí no mundo da arquitetura aqui hoje. Vamos nessa, gente. Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui. Isso aí, também agradeço o convite. Mais uma vez, é muito bom estar com vocês. É um prazer. Vamos começar com isso. O Lúcio falou que você é especialista em BIM. E a gente vai falar de BIM aqui no podcast. Quem é leigo, né, para vocês, para arquiteto, para construção, para quem está na construção civil, deve entender o que é isso, mas eu não faço a menor ideia. Parece adquirência, maquininha de adquirência. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a evolução da tecnologia no processo de projeto. Então, eu e o Marcelo, nós começamos lá atrás na prancheta. Depois nós passamos para o CAD. O CAD automatizou ali o processo de desenvolvimento do projeto. Só que o CAD, vamos falar aqui na principal ferramenta, é a Autodesk, prancheta eletrônica. Só que ficava restrita a prancheta, aos processos, mas dentro de uma caixinha ali eletrônica, né?
E o BIM, ele entra para envolver todos os processos da construção civil. Então, você, além de desenvolver o projeto, você faz a gestão da obra, você faz a coordenação multidisciplinar dos projetos, você faz orçamento, trabalha com planejamento, trabalha com todos os fluxos de processos envolvidos na construção civil dentro de um mesmo modelo. Por isso que chama BIM, Modelagem da Informação na Construção. E a letrinha mais importante do BIM é o I de informação, que está vinculado o quê? Com dados. Dados, informação. Imagina agora o que vem com a inteligência artificial. Então a gente trabalha com o BIM e com o BIM com um certo upgrade. Né? É o omnichannel da arquitetura. Quem sabe? Digamos que pode ser visto por esse lado também. Tá? Mas o BIM, ele chegou num nível de sofisticação, assim, ele foi feito para isso mesmo, de que você hoje pode entregar uma obra pronta e o BIM vai te dar condições de ter fazer toda a parte de acompanhamento de troca de uma lâmpada, por exemplo. Então você sabe que aquela vida útil de cá, é por isso que tem a questão da informação. Ela está toda lançada num banco de dados, esse banco de dados pode ser alimentado e pode ser acompanhado durante o tempo. Então você pode, por exemplo, saber que aquele sistema de elevador vai precisar de um reparo daqui a tantos anos e ele vai te informar isso no momento certo. Isso ainda não está sendo usado com muita frequência. Mas imagine... Isso vira um produto? Você consegue vender ser um produto. Esse acompanhamento, o replacement, né? A troca, a manutenção programada? Imagina, por exemplo, uma cadeia de lojas do varejo, tá? Onde você tem várias unidades no Brasil inteiro. E todo esse desenvolvimento do projeto ele é feito de uma forma paramétrica. Então você busca ali um padrão que é estabelecido pela loja, você consegue desenvolver um projeto de uma forma muito rápida. Por quê? Porque a gente já tem um padrão. E esse padrão ele não associa simplesmente projeto de arquitetura, ele associa com outros projetos. Elétrica, hidráulica, instalações, aprovação em shopping center, etc. e tal. Ok, não para por aí. Não para por aí por quê? Porque a gente tem a integração também com o orçamento para a viabilidade da loja. Tem a integração com a gestão da obra para estar avaliando ali a entrega rápida da obra. E integra também, como o Marcelo falou, em relação a outros processos também. Então, se você tem um projeto BIM integrado, você é dono de uma cadeia de lojas, você pode, por exemplo, do seu computador, saber exatamente quando é que vai ser necessário a manutenção do sistema de ar-condicionado. Tem que trocar o filtro de quanto em quanto tempo. De quanto em quanto tempo que tem que fazer a manutenção do sprinkler. De quanto em quanto tempo que você tem que fazer uma atualização em relação a uma determinada, um determinado produto que você tem lá. Produto que eu digo faz parte da construção. Né? Mas é um sistema, o BIM? É o quê? Ele uma metodologia, um sistema? Envolve método, envolve processo, envolve tecnologia. Então o BIM ele envolve todas essas questões e dentro de um processo trabalhado por escritórios de arquitetura e também construção. Bacana. E isso hoje é escritório de arquitetura, empresa de engenharia, construção civil, etc. Mas você falou do cliente. O cliente tem acesso? Como que ele acompanha isso? Como que é essa interface lá? Estou tentando entender como leigo, né? O que é, né? O que é de forma palpável. Para um leigo da arquitetura. De forma palpável. O BIM ele entra desde o estudo de viabilidade de um empreendimento, passa pela etapa de desenvolvimento das soluções de projeto, entre arquitetura, estrutura, elétrica, hidráulica, passa pela etapa pré-obra, planejamento, orçamento, pela obra e, no final, pelo uso. Então, ele engloba todas as etapas de um empreendimento, do estudo de viabilidade até o uso. E o uso é, na realidade, a etapa que consome mais recursos. Então, por exemplo, quando você tem um projeto, que é um projeto muito bem estruturado, tá? Que foi desenvolvido para economizar energia, economizar ar-condicionado, para ter uma performance acústica, isso tudo vai sendo incorporado dentro do modelo BIM e ao longo do uso você consegue estar inclusive avaliando se está ok. Então pense numa rede de varejistas que já testou ali uma série de soluções
de arquitetura, vamos falar assim. Depois de um determinado tempo, ela pode inclusive viabilizar assim, e checar, peraí, o que traz menos manutenção? O que traz mais rentabilidade do ponto de vista de economia de energia, né? Então ele é um sistema integrado que permite uma visão integrada de todos os processos da construção. Eu acho que ele queria entender também a questão de como que a pessoa tem acesso a essas informações. Provavelmente são programas específicos que você pode ligar até em termos de inteligência artificial. Hoje tudo ficou muito numa IA, num agente IA. Ele pode te mandar uma mensagem via Google, né? Agendando uma manutenção. O que o Luciano está perguntando mais, por exemplo, você vem muito no mundo de business nosso, né? Você tem uma metodologia, por exemplo, Canva, né? 5W2H. Uhum. E tem várias formas ali de tocar um projeto, por exemplo. Então o BIM provavelmente é uma metodologia que vários softwares utilizam dela e eles conseguem conversar entre os outros. São várias metodologias. São várias metodologias que permitem, e é o que a gente normalmente tem isso muito bem estruturado lá no escritório, algumas metodologias voltadas para a etapa de desenvolvimento do processo de projeto, outras metodologias voltadas para compatibilização, gestão dos projetos e outras também até quando envolve a operação, né? Quando envolve ali já o projeto, o empreendimento já construído, né? E você querendo avaliar ali a rentabilidade dele e se ele está atendendo a todos os requisitos que foram projetados originalmente. Mas o interessante é que essas soluções são customizadas, né? Elas são de cliente para cliente, devido à necessidade de cada um e da forma que eles estão acostumados a operacionalizar essas coisas. Né? Falando de necessidade de cliente, uma curiosidade, no B2B, né? Assim, quando vocês são contratados para fazer o projeto de alguma empresa, de alguma indústria ou de algum varejo. Qual que é em priorização, assim, o que o cliente quer? Velocidade de construção? Quais as variáveis, assim, que ele, na maior parte das vezes, ele bota como requerimento básico? Básico, né, Marcelo? Vamos falar na realidade. Além do preço, né, claro. Preço. Preço em Minas, então, eu não tenho dúvida. Preço, agilidade e qualidade. Preço, agilidade de obra. Agilidade de todos os processos. Então aí que a gente entra no desenvolvimento do projeto. Preço, agilidade de projeto, agilidade de obra também. Aí entra um outro ponto, respondendo, que é a questão da construção industrializada. Isso porque todos os setores da economia estão sendo afetados com a falta de mão de obra. A turma... hoje, ao invés de estar no canteiro de obras, prefere estar o quê? Entregando iFood, sendo motorista de aplicativo, né? E quando a gente integra, e aí que o nosso cliente em geral vê valor nisso, um projeto já preparado para industrialização. Ou seja, que você não precisa ter aquela mão de obra no dia a dia ali trabalhando e que consome tempo. Tempo é dinheiro. Né? Então, eu acho que o principal é a questão tempo, agilidade, qualidade. A industrialização seria pré-moldado, pré-fabricado, steel frame, essas coisas. Tudo isso. Que hoje a gente vê e eu ia comentar... Cada uma também encaixa num determinado tipo de necessidade, né? Eu ia chegar nisso daí, porque a gente começa a ser... Eu tenho começado a ser bombardeado de tráfego de steel frame. A gente tem aí... Roberto Justus entrou aí investindo num negócio desse. Eu faço um projeto na área de franquia para impressão de casa 3D e etc. Impressora de casa é diferente. E aí você vê um tanto de alternativa. Eu vejo o mercado basicamente procurando agilidade e praticidade na execução da construção. E a gente já via isso desde a China, inclusive, né, de obras. E aí eu sinto que no Brasil dói muito a questão da mão de obra, além da legislação, do sindicato, a concorrência com outras áreas. Quando aumenta o índice de empregabilidade da população, certamente para a construção civil vira um desafio maior, né? Sempre isso impacta no custo de obra, na viabilidade, etc.
E aí eu sou bombardeado por isso. E eu fico pensando, pô, o arquiteto ele tem que saber se virar com essas ferramentas. Porque uma coisa é você fazer alvenaria, outra coisa é você fazer steel frame, outra coisa é fazer pré-moldado, né, modular. Como que é isso? Como que vocês lidam para se atualizarem em relação às novas possibilidades que surgem a cada momento na construção civil? Porque surgem, né? Eu acho importante. E muitas são pegadinha, né? Muitas nunca vão para frente, né? A gente tem que realmente, o Humberto Eco falava assim que o arquiteto era o último humanista, né? Quer dizer, a gente tem que ter conhecimento de tudo. E realmente é um negócio muito louco. Que a gente tem que se dar conta de granito, de vidro e de esquadria de alumínio e de iluminação, de luminância, de acústica. Quer dizer, inclusive de psicologia, né? E psicologia. Psicologia principalmente, mas né? Todo vendedor tem. O arquiteto tem que ser o psicólogo, né? O cara tá ali, tá louco, vê a obra, porra. Mas assim, o que salva, né? Porque a gente não trabalha sozinho, né? A gente trabalha com equipes multidisciplinares, né? E nessas equipes multidisciplinares a gente tem condição de ter o fomento de especialistas que vão nos conceder aí a condição de fazer o melhor projeto dentro daquela disciplina, daquela tecnologia, que às vezes é uma tecnologia totalmente nova, né? E acontece do cliente chegar com a tecnologia definida ou acontece dele chegar com a demanda e vocês oferecerem o melhor método Não, construtivo? acontece as duas coisas, né? Das duas formas. E muitas vezes quando a gente chega com a tecnologia escolhida já, é porque às vezes a pessoa já trabalha naquela área. Então ele não é uma opção, às vezes até inteligente, é uma opção pessoal de facilidade de lidar com aquele tipo de equipamento. Mas a gente, sempre que a gente pode, a gente indica também hoje, o que é mais inteligente. E hoje o que está mais utilizado? Assim, não estou falando que é o melhor, etc., mas o que é mais utilizado? Construtivo? O mais inteligente é usar o que tem de melhor de cada uma das tecnologias oferecidas. Então, Sistema misto. Sistema misto. Então, por exemplo... mesmo, eu ficava vendo o sistema misto olhando assim, eu falo, pô, mas às vezes, porque, sei lá, você faz uma construção muito rápida, mas aí na hora de fazer o telhado é lento, porque você não tem o mesmo método para o telhado. Aí eu falo, pô, você pega o misto, tinha que ter uma solução completa do mesmo padrão, e eu vejo que é um desafio. Não, é o sistema misto. Vamos imaginar, por exemplo, um centro de distribuição logística. Tá? Um centro de distribuição logística, você tem ali pré-fabricado de concreto. Esse pré-fabricado de concreto ele é produzido na fábrica e incorporado ele, inclusive, toda a parte de drenagem, estrutura metálica para cobertura e fechamento lateral e uma parte que é manual ainda, mas utilizando equipamentos atualizados, né? Para fazer o piso de concreto, para fazer o fechamento também com painéis, usando steel frame eventualmente para fazer o fechamento dos escritórios. Então, é um sistema misto. O que vale mais a pena? O misto. O misto vale mais a pena. Agora, só um pequeno ponto aqui. A industrialização na construção, ela não é tão nova assim, não. O primeiro edifício industrializado do Brasil nem foi o edifício, foi a fundação do Jockey Club no Rio de Janeiro. E é antigo. Exatamente. O Palácio da Liberdade, ele tem uma escada que foi desenvolvida, projetada e embalada na França e veio para cá. Tem a história lá falando que foi um presente dos belgas, não foram? Dos belgas, exatamente. Não é isso? É bem legal. Então, assim, a industrialização já está presente na nossa vida há muito tempo. Agora chegou num ponto que a gente realmente precisa, porque a mão de obra do artista, daquele profissional que tinha ali, o artesão, cada vez mais está difícil. A gente não consegue encontrar mais aquele pedreiro muito bom, né? Aquele profissional, aquele marceneiro de acabamento. Então a gente tem que estar
mesclando ali a industrialização da construção, envolvendo ali situações diversas, né? Em compensação, a gente tem impressão 3D, a gente tem outras coisas. Trabalha com impressão 3D, trabalha com componentes que possam ser impressos em concreto, impressão aditiva, para protótipo de projeto também. A gente desenvolve, dependendo do projeto, já faz uma maquete utilizando filamento com impressão 3D. Então, entrando aí novos processos, tanto na etapa de projeto quanto na etapa de construção também. Está buscando uma forma de revolucionar a gestão do seu negócio? Então você tem que conhecer a Sultz. Com a Sultz você tem tudo o que você precisa dentro de uma só plataforma, desde o controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar a sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. Vocês que estão há 30 anos na área, né? O Marcelo nasceu, né? Não sei também se você veio de família de arquiteto, mas o que nos últimos 2 anos acelerou e vem mudando muito? E o que vocês veem? Porque todo segmento tem alguma coisa que está muito em alta e está mudando, e sempre tem, né? Sempre teve. É o que eu falo, algumas viram, outras não, né? O futuro vai dizer. O que tá pegando agora, nesse momento, na arquitetura, na opinião de vocês? A introdução da inteligência artificial no processo de projeto e nos processos internos do escritório. Então isso realmente vai ser um grande diferencial para os escritórios de arquitetura, para os escritórios que fazem gestão de projetos também. A gente trabalha com gestão de projetos, né? E vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Tudo. É mesmo? Até na arquitetura, assim, não sobra um segmento, né, Lúcio? Até na arquitetura, mas... Quer dizer que vão acabar. Algumas atividades que eram muito... que exigiam uma dedicação de tempo enorme, vão ser agilizadas com a adoção da inteligência artificial. Outras atividades mais administrativas realmente já mudaram a nossa vida, a nossa forma de trabalhar. Então, assim, está entrando numa escala de alteração do processo de trabalho muito grande. Então, há 30 anos atrás, a gente passou pela transição da prancheta para o CAD. Agora nós estamos no meio da transição do CAD para o BIM, só que a inteligência artificial ela entrou aqui para catalisar essa transição. E a inteligência artificial era algo que era esperado na área acadêmica, né? Para entrar na construção civil por volta de 2030. Nada. Entrou em 2018, tá? E entrou num ritmo muito grande. Num ritmo de alteração, de mudança muito grande. Tá tudo mudando. Eu vou dar um exemplo rápido aqui do que é o processo, como é que mudou assim tão rapidamente. Quando eu comecei a trabalhar, como meu pai era arquiteto, ele tinha eu não era informado ainda. Então eu tinha uma forma de ganhar um dinheirinho, né? Como entrar na profissão, que era fazer imagens publicitárias, né, em 3D. Então o que era? O processo era feito à mão. A gente fazia a perspectiva toda feita na prancheta. E o Marcelo era bom nisso, hein? Fazia desenho. E o Marcelo era bom nisso na época. A gente colocava um plástico em cima, cortava o plástico, cada janelinha do prédio cortava uma por uma, tirava as janelinhas, aí pintava aquilo com um aerógrafo, que é tipo um anti-spray, né? A gente tinha um aerógrafo, a gente colocava naquela cubuquinha assim a tinta, e pintava e tirava e punha esperava secar, voltava com as tá me dando ansiedade só de vez. Cara, era um processo assim, de uns 4 dias assim, para fazer um desenho. 3D. Um desenho. 3D. Tá, aí já entrou o SketchUp, 3D Studio, isso assim, no começo era muito fraquinho ainda, mas depois a coisa bombou, hoje é hiperrealista,
é super legal, mas o cara ainda demora aí um dia. Ou para modelar, para renderizar, a máquina é pesada, né, e tal. Processamento. O IA, cara, se você souber fazer um bom prompt, em 1 hora você faz ele, sim, melhor. Eu reformei agora um escritório, passamos por isso, e assim, fica a minha dúvida falando de IA na arquitetura, e aí você comentou alguma coisa de alguns empregos vão ficar no caminho, mas o que um arquiteto precisa para ele não se tornar obsoleto numa IA generativa, num mundo onde a tecnologia pensa por nós muita coisa e executa muita coisa? Eu acho que tem que ter... Não adianta falar assim, não, a IA não vai fazer. O que ela não vai fazer? Até onde ela vai conseguir entregar o que o arquiteto entrega, até onde ela não vai conseguir entregar, na opinião de vocês? Eu acho que a IA não vai conseguir ligar os pontos que nós ligamos. Porque um projeto ele tem que atender norma, legislação. Um projeto ele tem que ser bonito, ele tem que atender ao gosto do cliente. Um projeto ele tem que atender a requisitos técnicos, um projeto ele tem que atender ao orçamento do cliente. Eu acho que para cada uma dessas atividades você vai ter uma IA, e já tem até, uma IA que te ajuda como um copiloto, te auxiliando. Agora, integrar todos esses pontos e com uma visão crítica, aí sim, a responsabilidade principal continua sendo do arquiteto. E um arquiteto que ele é um profissional generalista. Ele tem uma formação generalista e ele realmente consegue ligar esses pontos. Consegue ligar esses pontos, principalmente de insights. Insights de uma visita, de uma viagem, de uma conversa, de um livro que leu. Inspiração, né? Inspiracional, né? Inspiração. Para um arquiteto sobreviver nessa era, ele tem que, primeira coisa, largar o computador e ler um livro. Tentar ver sobre outra ótica o que está acontecendo. Segundo, não pode ser tão radical assim de largar não, mas tá atento a essas novas tecnologias em desenvolvimento. Tá atento ao que está acontecendo. Né? Então realmente parar, experimentar, testar, ver que dá errado, deu errado de novo, vai para outra, testa, dá certo, ou seja, experimentar. Ele precisa saber usar essas ferramentas, né, acima de tudo, mas eu acho que o ser humano ainda tem algo a acrescentar que é a improbabilidade, né? Às vezes, eu não sei se vocês têm esse tipo de insight, mas às vezes eu estou comendo um sanduíche, assim, me vem uma ideia para um projeto. Uma coisa que é, às vezes, fora da caixinha, é fora do que qualquer lógica funcionaria e indicaria fazer. Que passa muito pela inspiração, né? Inspiração. O insight eu não sei se é inspiração, mas eu acho que o nome que você quer dar, mas é um pouco dessa loucura mesmo, dessa ideia que não está nos livros, que não foi escrita ainda. Então, isso aí eu acho que o ser humano sabe fazer bem. Que a máquina ela é racional, ela pega bancos de dados, ela analisa as coisas sob uma ótica, né, mais pragmática. E nós temos essa piração, assim, né, de pensar uma coisa que... Olha só, vou dar um exemplo que aconteceu bem claro aqui, o estúdio. Quem fez o projeto inicial dos estúdios aqui foi o Marcelo, que fez até um trabalho fenomenal, muito elogiado. Todo mundo pergunta, pô, que estúdio legal, bacana, bem dividido, e fez um trabalho bem bacana. Uns tempos depois, eu mudei um pouco da decoração do estúdio aqui. Sim. E quem fez, até você falou, cara, não é muito a minha pegada e tal. Aí foi a Juliana Paim, que fez o projeto pra gente. Um beijo pra você, Ju. E aí, cara, mais recentemente... eu falei, Ju, eu tô querendo fazer um lance diferente nessa parede aqui e tal. Ela falou, o que você tá querendo? Eu pensei, não, eu queria algo assim, assado e tudo mais e tal. Ela falou, não, beleza, passa aí pra mim, mais tarde eu vou fazer e tudo mais. Só que eu tive um insight uma vez, que eu sou meio alucinado com IA aí, assino todos, gasto uma puta grana com isso. Fala, cara, deixa eu pegar exatamente o que eu falei pra Ju, coloquei na IA pra ela me dar um negócio. Aí ela me dá 10 opções assim, assado. Aí eu mandei para ela,
Aí ela recebeu lá, basicamente ela virou pra mim, Lúcio, assim, você me fode. Ficou um negócio muito legal, muito bacana. É o que ele falou, dependendo do prompt. Obviamente, você sabe fazer ali, você vai mudando e te dá, mas mesmo assim, com a IA chegando no mercado de uma forma geral, e eu sou um exemplo que eu uso todos os dias, cara, viro noite muitas vezes, mudando prompt, testando e tudo mais. Eu não sei onde que a gente vai chegar, mas eu tenho certeza que se você não embarcar agora e aprender, você não vai para lugar nenhum, né? Você vai conseguir se destacar no mercado se você conseguir conseguir fazer de uma forma certa, né? Porque é uma ferramenta maravilhosa. É igual você falar, tem o Google, mas não vou usar. Mas a gente... Pensa assim, quando começou o Google, cara, ninguém... que é isso, né? Que bobagem. E não, cara, hoje virou uma ferramenta de pesquisa natural. Está sendo agora... vai ficar obsoleta, talvez. Eles estão incorporando IA no Google, mas tem IAs melhores, né? Então, assim, a gente vai tendo outras ferramentas. Você tem que incorporar no seu processo de trabalho, no seu dia a dia. Com certeza. Não tem como. E você só vai ter a resposta de qual é a melhor ferramenta se você testar. Uhum. Então, realmente o grande desafio nosso é testar várias ferramentas. Para quê? Para tentar organizar e estruturar um processo que a nossa equipe vai conseguir trabalhar sem muito atrito. Esse é o ponto-chave. Então a gente estrutura, tem essa organização do processo e a equipe trabalha com muito mais agilidade. A gente corta um pouquinho ali daquele atrito que, vamos testar aqui, vamos testar ali. Não, peraí. Aumenta a produtividade. Você vai entregar mais com menos. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. A gente vai fazendo todo o processo aqui. Por exemplo, eu vou produzir um podcast hoje. Estou com a Cris ali, a gente já criei várias IAs ali, que eu já faço algo que não faria antes. E com o arquiteto, mas eu ainda tenho uma pegada, que é a opinião minha, questão de arquitetura, que ainda precisa... se você ainda consegue usar aquela ferramenta e ainda tem essa visão sua artística, vamos dizer assim, consegue conectar os dois, você sabe utilizar, você tá um passo à frente. Porque no minuto que a IA conseguir, você pedir, não, quero que você faça isso, que ela te entregar pronto, cara, aí mesmo que você tá fora. Então você vai ter que chegar ali, pegar essa IA com a sua visão artística, com o que for, e conseguir colocar uma nitroglicerina naquele negócio ali e te entregar mais. Eu costumo falar... serve para qualquer área, eu acredito. Lúcio, eu costumo falar que a IA é um ótimo estagiário. Que ele acerta, mas ele erra pra caramba também. Alucina muito. Ele alucina, ele sai do eixo e você tem que acompanhar. Não adianta. A gente sempre tem que acompanhar o que está sendo feito. Se eu for deixar, vamos falar assim, ela me entregar um resultado final sem eu ficar atento, sem mediação, vai dar ruim. Mas sabe o que é o mais legal? Eu tô falando que sou entusiasta na área, né? Ela vai alucinar. Mas no minuto que você ensina para ela que se alucinou aqui, no próximo ela não alucina mais. Então você vai eliminando os pontos de erro, né? Aí no próximo que você fizer, você já tá lá na frente. Exatamente. Aí você vai errando e acertando. Aí nessa tentativa e erro, lá na frente vou colocar como escritório de arquitetura, vai estar num ponto que o cara tá entrando aqui, cara, ele não consegue chegar. Exatamente. Esse aqui é um diferencial nosso. A gente está estruturando os processos para a empresa, estruturando e desenvolvendo os projetos que a gente já tem desenvolvido há algum tempo para o mercado corporativo, mas criando ali uma biblioteca de processos adequadas à adoção de novas tecnologias, envolvendo inteligência artificial, envolvendo o BIM, né? E envolvendo ali o nosso conhecimento aí de 30 anos de bater cabeça realmente no mercado, de apanhar de cliente, né? Saber ouvir. E não é só você operacionalizar tanta ferramenta, é você entender o que a pessoa está demandando e às vezes surpreender ele, mas de forma a entregar mais do que ele está esperando e não menos. Esse é o ponto, cara, é entender o ser humano e
e conseguir colocar aquilo no papel, né? Marcelo, eu queria trocar um pouquinho o foco da conversa aqui, falar, você é um cara que é especializado em patrimônio histórico. Sim. Certo? Então, a gente tem que manter, não sei se a gente tem que, mas eu, por exemplo, eu gostaria de manter essa pegada, a pegada histórica da arquitetura e tudo mais. Você vê, é tão rico. Eu fui em Tiradentes agora esse final de semana. Cara, você vai lá, é um negócio tão gostoso, né? De ver aquilo ali preservado e tudo mais. Por outro lado, a gente tem essa pegada tanto de modernidade que tá vindo aqui. Como é que a gente consegue equilibrar essas duas forças aí que estão vindo? Por um lado, alguém tentando puxar muito para o lado de lá e a gente tendo que manter essa nossa história, essa preservação. Como evoluir, né? O desenvolvimento das cidades. Evoluir preservando, talvez. Né? Atropelar da história. Eu vi que você está no Compur Ouro Preto. Conselho de Patrimônio de Contagem e de Políticas Urbanas de Ouro Preto. O Conselho de Contagem é do patrimônio mesmo, então a gente vê muitas essas intervenções lá em sítios históricos, em áreas próximas a bens tombados e tal. E eu estudei um pouco de patrimônio, né, no período, há uns 15 anos atrás, eu comecei a entrar nessa área porque eu sempre gostei muito de história, me identifiquei muito com o patrimônio histórico. Tem nada a ver com a nossa atividade. Com a pegada da Next, né? Que depois eu quero que vocês falem mais da Next também. Sim, mas assim, só para mostrar que esse gosto que eu tenho pela história me fez... Eu quero voltar lá atrás também e falar um pouco do mestre que eu tive, que é o Gustavo Pena. Eu trabalhei lá, fiz estágio com ele, e acho que o Gustavo Pena é um dos caras que sabe usar da modernidade, da inteligência dele para intervir em sítios históricos. E isso, para mim, é genial. Então eu me apaixonei por essas intervenções que você moderniza e traz o novo para dentro de contextos históricos, sem você... vamos dizer assim, com o termo da época, com decoro, porque é importante você ter esse trato, esse carinho com o patrimônio para você intervir de uma forma positiva e não só intervir mostrando, porque é muito do caráter de cada época, né, a intervenção no sítio histórico. Quando o Niemeyer fez o edifício Niemeyer, ele veio com a ótica do modernismo, e o modernismo ele não estava muito ligando para o sítio histórico, não, ele atropelava. Passava por ele cima. Fez aquele grande hotel lá em Ouro Preto, que hoje você acha massa, né, mas, cara, se você for pensar no contexto da história, ele não é totalmente bem implantado, né? Mas o conceito do modernismo é muito isso, ele fez aquele prédio maravilhoso na Praça da Liberdade, mas que fugiu completamente da escala. Aí quando veio o Ello Maia e faz aquele prédio do outro lado da rua, que é a Rainha da Sucata, né, que já é mais novo, mas ele respeita escala, respeita altimetria, respeita a proporção, dentro de uma linguagem completamente diferente, que é a imagem da época dele, do pós-modernismo, né? Então, assim, eu sou um entusiasta disso, sempre gostei. Quando eu vou viajar, eu vou visitar essas intervenções no mundo inteiro, porque eu acho isso bárbaro, e foi isso que me trouxe para próximo desse universo, sabe? Eu adoro isso, cara. Então, quando vem um projeto que está perto de uma casa tombada, eu fico fanático, eu adoro. Tem uma curiosidade, Marcelo, depois faça uma busca na internet e busque ali a solução de projeto do Oscar Niemeyer para substituir o Palácio da Liberdade. Esse é uma... Vai como curiosidade, para vocês darem uma olhada ali o que ele estava propondo. Tá? Não, mas conta aí. Não, agora você tem que entrar na internet. Conta, pô. É só dá um Google que você vai ver lá o prédio que ele propôs. Ele ia demolir o Palácio da Liberdade. É mesmo? Era. O Niemeyer tem um projeto dele no plano piloto de Brasília que foi negado pelo patrimônio histórico. O Niemeyer não pôde intervir no próprio sítio que ele criou, né? Porque você vê, assim, eu gosto muito de história, estudo história na medida do possível, que eu acho muito legal. Você pega exemplos clássicos, assim, mundiais, você pega o Império Romano, né? Tudo que
muito do que foi feito no Império Romano foi destruído, mas, cara, que ninguém pensava, né? Historicamente falando. Você pensa, depois uma cidade como Pompeia, né? Que apareceu de novo. Pompeia foi até desastre natural. Foi natural. Natural, mas você vê que aquilo ali se apareceu de novo, aí você vai descobrindo o que aconteceu ali. É um negócio super massa que a gente vai destruindo aos poucos, né? Cara, ou vai construindo, né? O ser humano tem essa habilidade, né? É essa. Caramba, cara. Que sensacional. Essa torrinha aí. E depois a gente vê se coloca aí. Coloca ali, ô Cris, essa imagem aí que o Luciano tá mostrando na tela aqui. Não vai dar pra ver direito, mas a gente coloca aí no minuto. Você falou de Roma. Totalmente cara, absurdo isso aqui. Totalmente coincidência. absurdo. Hoje eu peguei uma informação de que na escavação de uma linha nova de metrô de Roma, cara, eles descobriram vários sítios arqueológicos, palácios debaixo da terra, coisas incríveis. E aí o que eles estão fazendo? Eles abrem a linha, naturalmente protegendo esses sítios arqueológicos que encontram, e dentro das próprias estações do metrô criam pequenos museus de visitação dessas ruínas. Cara, incrível. Então assim, quem fala que Belo Horizonte não pode ter metrô, vai lá em Roma e diz que lá pode. São estações, às vezes, 30 metros debaixo do chão. E fica as coisas... Em sítios arqueológicos, nem históricos. Sítios, pois é. Né? Porque quanto mais longe do que a gente está nesse período de tempo, é mais importante, talvez, para quem vem depois e tudo. Mas naquela hora ali, se não tiver alguma pessoa que tá com esse tino que, cara, isso aqui a gente tem que preservar. Isso aqui a gente não pode destruir. Né? Eu não sei qual que é a história por trás, por exemplo, aqui na Praça da Savassi, que essa esquina aqui na frente do estúdio foi destruída, e onde que estava a padaria Savassi. Sim. Eu penso assim, cara, a padaria que deu nome ao bairro, ela foi destruída. Foi. Ela foi para sempre, já não existe mais. Então, por menos que ela seja significativamente como importante como design ou como que foi, é um lugar que fez história, é importante. Eu concordo com você, não é só o edifício, né? Às vezes fala, mas essa casa é uma casa tão simples. Mas, cara, tem toda a questão da proporção, do ritmo urbano, tem a questão da escala. Então, tudo isso envolve a pessoa que anda na cidade em um ambiente que agora não vai ter mais. É outro ambiente. Pode ser até melhor, mas a gente não sabe. Pode não ser. Sabia que existe uma plataforma em que você consegue monitorar tudo de todas as suas unidades e como que está cada um dos seus atendimentos? Não é preciso você estar sempre presente em seu negócio. Você consegue ter esse monitoramento através da plataforma da Seu Cliente Oculto. Uma pessoa vai até a sua unidade tirando foto, explicando detalhadamente como foi o atendimento. Você tem os principais insights para melhorar a experiência do cliente em toda a sua rede. Conheça mais no site da Seu Cliente Oculto. Eu fico imaginando em relação ao seu pai, por exemplo. Seu pai provavelmente que aprovou maior quantidade de projetos em BH. Então você como filho, você vê muitas vezes um projeto X ou Y que ele teve um carinho especial, fez daquela forma e tudo mais, para alguém deixar, não, agora vai lá e destrói. Cara, então eu não sou contra, eu sou contra a gente se desenvolver como economia, eu sou capitalista. Quero que as coisas se desenvolvam, mas a gente tem que preservar a nossa história também. História, sim, concordo. É isso aí. É saber desenvolver e manter ao mesmo tempo. Tem muitas soluções inteligentes, soluções que a gente pode adotar para fazer o progresso e, né, continuar sem a gente lapidar essas coisas, essas escalas urbanas que a gente tem, que a gente valoriza tanto, né? Esse caminhar. A Savassi é incrível caminhar aqui. Todo mundo e eu também trabalho na Savassi, a gente adora caminhar por aqui, né? E é esse ritmo urbano. Ainda de tem ter um contraste prédio, legal, né? Que você ainda tem alguma coisa. Sim, eu acho que o patrimônio faz um pouco esse papel de preservar essas escalas, esses lugares aconchegantes que a cidade traz, né? Você ia falar, Sérgio? Eu te interrompi. Não. Eu só lembrei aqui ao lado também o Cine Patê, né, que virou um estacionamento, é subutilizado, né? Então, imagina um espaço que preencheu a vida aí de várias pessoas aí na infância, né, indo no matinê, no Cine Patê, etc e tal.
e que está subutilizado, virou um estacionamento. Né? E quando eu falo subutilizado é porque poderia estar sendo explorado também por alguma empresa, por alguém que valoriza também o espaço, né? E certamente que arquiteturamente ou construtivamente tem ativos bons lá, né? Porque foi pensado para para parte, sei lá, visual, sonora, etc. Tem estudos ali que bem explorado pode ser bem usado, né? Acho que no Rio eles fizeram isso recentemente lá, né? Algum lugar lá em Copacabana, que agora voltou a ser uma casa de show, né? Estão fazendo tipo aquele modelo. Era o Roxy. O Roxy, isso. Virou cinema, virou não sei o que e tal. E aí ficou abandonado e agora virou para fazer tipo tango lá na Argentina, né? Almoço, jantar, com show de... Incrementaram. De novo. Mas está ligado à vocação cultural do próprio imóvel, né? Da referência que as pessoas têm daquele local. Aí, a ideia é boa para Agora, aqui. você vê semana passada veio aqui no estúdio, já participou desse podcast também, a Bárbara Botega. A Bárbara Botega acabou de virar secretária de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Ela falou um negócio muito interessante, que a gente fala muito de cultura, de turismo, dessas coisas, e como se fosse muitas vezes um investimento que para algumas pessoas não tem aquele valor, né? Mas se a gente começar talvez ver essa arquitetura, essa preservação como um negócio em volta dele, e isso é bem possível, que o mundo inteiro faz isso, né? Sem dúvida. Pô, você pensa, eu tava vendo um dado aí que só o elevador da Torre Eiffel gera mais dinheiro que a cultura da maioria dos países do mundo. Loucura. Não é? Então você vira ali, você cria algo em volta. Tem que ter uma vontade governamental para conseguir fazer isso tudo. De jeito tem, né, Marcelo? Sem dúvida, tem jeito. Me conta aqui, Sérgio e Marcelo, com 30 anos de experiência, vocês juntaram agora para fazer a Next especializada no B2B. Exato. E qual a ideia dessa aliança de vocês aí? Conta um pouquinho mais. Bom, começando pela experiência, né? A gente está utilizando a nossa experiência, o tanto que a gente já apanhou na vida, né? Isso é natural. E experiência é isso, né? Experiência é isso. Então, o Marcelo, ele entra com um conhecimento aí e uma experiência, principalmente nessa ação de aprovações de projeto, regularizações, legislação, né? Um entendimento ali de uma parte que nem todos os arquitetos têm essa competência, né? Eu trago para a Next um conhecimento meu em construção industrializada, em obras voltadas para o mercado da indústria, corporativo e principalmente centros de distribuição logística, varejos, supermercados, shopping center. Então a gente entrou unindo ali esse conhecimento e numa empresa nova que eu digo que trabalha com processos novos, que trabalha com processos atualizados, que trabalha com BIM, trabalha com inteligência artificial e trabalha também pensando e aliando aí as questões das necessidades técnicas com as necessidades do cliente. Um desenvolvimento de projeto rápido, né, Marcelo? Esse é o ponto-chave. Projeto rápido. E o preço? O preço é adequado ao projeto. A primeira demanda de todos é o preço. Não, o preço, na realidade, ele é reflexo do que o cliente vai querer. Né? Então, assim, a gente atua ali, desde um estudo de viabilidade conceitual, vai ser um valor mais baixo. Agora, se o cliente ele deseja ali um processo de A a Z, né, então ele vai ter um valor que é adequado. É tudo, né? De acordo com a complexidade. De acordo com as complexidades e as entregas. Mas certamente ele vai economizar muito mais com um trabalho sendo desenvolvido com competência do que deixar para a obra resolver, do que deixar para ações que são ações de improviso na obra. Boa pergunta. Como que um escritório de arquitetura, um arquiteto consegue economizar ou deixar de economizar ou fazer com que o cliente gaste menos
num projeto assim? Porque eu acho que muitas das vezes quem usa o serviço faz muita conta, coloca o custo do desenvolvimento do projeto do arquiteto, arquitetônico, etc., e com um peso muito alto dentro de um contexto de projeto, mas não consegue perceber o quanto que errar ali, o quanto que essa economia, a famosa economia porca, né? Ele pode economizar aqui e por não ter acesso a novas tecnologias construtivas, ou um BIM, etc., ele nem no longo prazo, no curto prazo ele já vai gastar mais. O projeto é a parte mais barata do processo, do empreendimento. Né? Então, realmente o percentual menor que a gente tem. A gente costuma falar que é 3% do valor do empreendimento, 2% do valor do empreendimento. Agora, se você economiza em uma atividade que vai direcionar todas as atividades do empreendimento, você já está começando errado. É um efeito cascata, né? É um efeito cascata. Exatamente. Você vai fazer, refazer, fazer errado de novo. O custo vai ser muito mais alto. Então, e não é só a questão do erro, né, cara? Tem questão de concepções também, que você pode melhorar e baratear o custo da obra. Por exemplo, uma coisa que a gente gasta muita energia lá, né, Sérgio, é a questão da implantação, cara. Quando você faz uma boa implantação, cara, você resolve muitos problemas de obra que são custos de muros de arrimo, de taludes que não fecham a conta. Então, assim, insolação, cara, gasta mais ar-condicionado na operação. Então, assim, todas essas preocupações que a gente tem que ter, se a gente vai adotar um sistema de brise solar, por exemplo, para proteger uma fachada que toma muito sol, a gente está economizando no ar-condicionado. A gente gasta agora, mas economiza depois. Vidros refletivos, porque hoje tem muita tecnologia que a gente pode adotar para reduzir carga térmica, entendeu? Então, assim, não é só erro de projeto. Erro de projeto, óbvio, custa uma grana preta que vale muito mais do que o preço de um projeto. Mas, além disso, cara, na hora da operacionalização do projeto, essas escolhas que você faz lá atrás, elas definem muita coisa. Existe um livro que chama O Custo das Decisões Arquitetônicas, né? Mascaró, que fala exatamente isso. Então, assim, um projeto, a concepção de um projeto, ele é a base para que você tenha um empreendimento ali, de sucesso ou não. Né? Então, um projeto industrial que a gente fez recentemente, a escolha do vidro, do tipo de vidro que seria adotado, economizou 30% do sistema de ar-condicionado. 30%. E não é só 30% no equipamento, não. É 30% na conta de energia por ano. Agora, imagina um empreendimento que é feito para durar ali 20, 30, 40 anos. Só essa brincadeira, em 2 anos, pagou o sistema. Em 2 anos. Então, a nossa visão é exatamente essa, tentar avaliar todas as questões envolvidas num projeto para o cliente. Olha, vale mais a pena se investir nisso daqui hoje para ter uma economia ao longo de toda a operação do empreendimento, né? É isso que a gente faz. Acho que fica a dica, né, principalmente para quem compra um empreendimento, né, entender o projeto construtivo dele, arquitetônico dele, né? Porque às vezes você compra um empreendimento, você não sabe, e o cara, para economizar na obra, ele não pensou na conta de energia, que vai ser um pouquinho mais por muitos anos. Ele não vai usar mesmo? Quem vai usar é você? Muitas vezes, cara, as pessoas não têm conhecimento do que o arquiteto faz efetivamente, sabe? É uma profissão assim que é cheia de glamour, assim, mas na verdade, a prática da profissão ela é muito cheia de referências a gente segue muitas normas, muitas demandas que a gente tem, que são de vários aspectos diferentes. Então, assim, o cara, quando contrata o arquiteto, às vezes ele acha que é mais uma coisa assim, às vezes é só de aprovar no projeto da prefeitura, mas não, a gente tem muito a acrescentar. Sabe, se as pessoas puderem ter mais capricho assim, de entender o que a arquitetura pode fazer por elas, cara, eu tenho certeza que o pós-habitação vai ser mais feliz em vários casos, na maioria dos casos. Né? Não tenho dúvida. Eu olhando imóvel para comprar e tal, com construtor, agora essas coisas de
em construção. Quando você fala aí, eu olhei para a empresa também, acho que nunca tive alguém me vendendo desse tipo de diferencial. E provavelmente foi construído assim, só que foi pensado, muita coisa foi colocada ali, foi pensada assim, mas no pitch de venda do vendedor lá, de quem está me vendendo o imóvel, porque ele não se preocupou em me vender. Muito longe, como diversos negócios, a gente trabalha com consultoria em negócios e tudo mais, e esse processo de você gerar valor na ponta, porque todo mundo, eu quero vender meu produto pelo maior preço possível, você concorda? Sim. Né? Mas eu tenho que vender com o maior preço possível como justificativa que eu estou vendendo por aquele preço, maior preço possível. Estúdio podcast, nós de longe não somos o mais barato. Né? Eu não quero ser, então eu crio o meu posicionamento e tudo mais. Eu vejo talvez na arquitetura o mesmo problema, onde que você não consegue gerar o valor. Você pensou aqui na concepção do negócio, no projeto, esse vidro aí que economizou 30%, mas o cara que está vendendo lá na ponta, muitas vezes um apartamento, uma sala, alguma coisa, e virou aqui, cara, você já parou para pensar que esse meu empreendimento ele é 20% mais caro, mas vai te economizar mas aí, muito mais? Assim, das próprias construtoras, né, ter um roteiro, né, para orientar essas pessoas que vão vender imóvel. Mas até que ponto isso tem que vir de você, talvez, de traduzir esse valor para ponto? Falar, cara, eu trabalho com... Você vira para mim e fala, eu trabalho com BIM, com design... Beleza, um monte de coisa legal que no papel tá muito legal, mas o que efetivamente lá na ponta faz diferença? Entendeu? Conseguir mensurar lá na ponta, né? Você tem que conseguir colocar a mensuração até por conta de justificar um preço mais alto de algo. Você colocou lá 20% do material que você utilizou e tudo mais. Né? Concorda? Verdade. A Next hoje, então ela é focada no B2B. Empresa, e o que está em alta hoje no mercado, assim, o que vocês veem que tem segmento, setor, indústria, comércio, varejo, que a gente tentar entender o que está movimentando aí nesse Brasil cheio de política, politizado. Demanda na área de transporte, né? Muito questão de tanto transporte de pessoal quanto questão de logística, né? Esse comércio eletrônico crescendo do jeito que está, né? Mas eu acho que o Sérgio também pode acrescentar muitas coisas, né, Sérgio? Eu acho que o principal aí que está movimentando o Brasil, e pelo menos faz parte do nosso foco há bastante tempo, são centros de distribuição logística, na área de atacado, varejo, os atacarejos, mercados. Você trabalhou de perto nisso aí, né? Trabalhei, sentiu na pele ali o desafio, né? Porque tem que expandir. Eu acho que esse é o ponto. Todas essas empresas, supermercadistas, varejistas, o foco é expansão. E expansão funciona bem quando você tem processo estruturado. E quando você tem um processo estruturado no desenvolvimento dos projetos, um projeto rápido, né, isso é todo diferencial para essas empresas. E é isso que a gente traz ali também, aproveitando esse boom. Né? A gente organiza os processos internos vinculados ao projeto e dá um suporte também para o cliente, né, nesse desenvolvimento. Eu até vi que você, né, Sérgio, que a gente eu falei no início que eu ia te perguntar, mas você é pós-graduado em comércio eletrônico? Pois é, mas eu sou pós-graduado em comércio eletrônico na época que ninguém acreditava nisso. Lá no primeiro boom? Na época, eu costumo falar que eu sou meio um dinossauro da internet. Desde 1990, desde a década de 90, eu trabalho com novas tecnologias, né? Sim. Que agora já não são mais novas, né? Então, trabalhei com vários projetos, entre aspas, aí, extrapolando aqui a parte de arquitetura, né? Envolvendo comércio eletrônico, envolvendo processos de incorporação de novas tecnologias, na época restrita à internet, né? E trabalho com tecnologia há bastante tempo, né? Então, na década de 90, eu estava ali mexendo no BBS,
Entrando, eu lembro do BBS. entrando na internet de escada e criando ali alguns pequenos negócios online. Mas é legal que você traz essa visão de negócio, de business para dentro da arquitetura, que acho que faz toda a diferença, Sim. né? Que a gente tem que desenvolver aí. Você vê tantas potências, né? Mercado Livre, Amazon, e ninguém tá falando delas, gente. O TikTok Shop já vem para derrubar tudo isso aí. Vai derrubar tudo e Você lá... viu, eu mandei pro Lúcio tô pensando em fazer uma viagem passando em Los Angeles, e aí lá em Santa Mônica, acho que é Santa Mônica, tem uma loja de TikTok Shop com estúdio, né? Que você aluga os corners, já todo preparado para você fazer o live stream, né? De venda. É muito legal. É outro mundo. E o cara fatura 50 milhões, negócio assim, já de dólares, né? Já E é loucura. mundo, se você não prestar atenção, você vai ficar ultrapassado. Então, a nossa geração, entre aspas, se eu posso falar assim, a nossa geração, ela começou em rede social pensando no Orkut, passou para o Facebook, atualmente está no Instagram, e eu te digo que daqui a 2 anos, 3 anos, você não atinge nenhuma pessoa com menos de 16, 17 anos se não tiver no TikTok também. Mas isso já é realidade. Essa já é a realidade. Eu tô olhando pra frente do TikTok agora. Vai ter o próximo. Com certeza. Mas aqui, pessoal, como que o pessoal te acha para falar mais sobre arquitetura? Quem quer expandir, crescer? Passa aí Nós temos um site já, né? Vamos lá, pode entrar no next.arc.br, acho que é um primeiro ponto, através do LinkedIn também, Sérgio Salles, Marcelo Sena Arquitetura, mas next.arc.br e em breve ali incrementado com um dos domínios que eu trago lá da época pré-histórica da internet, que é o arquiteto.com.br. Esse arquiteto.com.br. Esse vale dinheiro. Você veio pagando anuidade aí todo ano e agora vai. Desse de mais 30. Olha, o cara que é arquiteto e faz e-commerce, né? Venda de tecnologia lá atrás, década de 90, tem que ter registrado essas coisas. Então esse Prime Real Estate aí. Esse nós vamos estar incorporando dentro do arquiteto.com.br alguns processos que a gente trabalha dentro da Next, algumas metodologias que a gente trabalha e para estar compartilhando isso aí com a comunidade. Muito bacana. Quer passar um pouco dos seus aí, Marcelo? Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é hashtag Marcelo Sena Arquitetura. Tem o LinkedIn também, Marcelo Sena Arquitetura. Marcelo Sena com um N, né? Um N só. Um N só. Exatamente. Tem o Instagram, tem o LinkedIn. E nós temos a sede, né? Sede própria nossa, aqui na Savasca, na Rua Sergipe. Né? E estamos lá também para receber todos e conversar e alongar essa conversa aí para temas específicos, né? Tá certo, isso aí. Mais alguma coisa, Luciano, para a gente encerrar mais um episódio? É isso, eu acho que deixar com vocês aí uma mensagem pro público, para quem estiver assistindo aí, como que vai ser a arquitetura daqui para frente? O que vocês acham? O que vocês deixam de mensagem em geral aí para o público? O que é o futuro da arquitetura? O futuro da arquitetura eu acho que passa pelo conhecimento passado, pelo respeito ao passado, né? E principalmente por essa visão aí a longo prazo da adoção de novas tecnologias, novos processos, valorização do que é bom, né? E acho que é isso, né, Marcelo? Eu diria que Marcelo, a arquitetura vai ter que se ater a todos os temas atuais de inclusão, né? Nós estamos hoje com dando uma importância muito grande à questão da acessibilidade, para permitir às pessoas que têm dificuldade de locomoção e tudo, e para terem também acesso às construções. A gente tem que preocupar muito com o meio ambiente. O meio ambiente é uma coisa que
vamos dizer assim, a gente não pode deixar a segundo plano. Já tem muitos arquitetos, inclusive aquele chinês que morreu essa semana passada, né? É um cara que inventou o conceito de cidade esponja, quer dizer, nós temos que trabalhar esses conceitos de cidade como Curitiba como umas cidades que saibam absorver a própria água da chuva que recebem. Nós temos que preocupar com o meio ambiente, mas nós temos que preocupar com o patrimônio também. E nós temos que preocupar, cara, com todo o contexto histórico e cultural da cidade. Então, cara, a arquitetura é um pouco complexa, mas ela está ligada a todos esses temas que todas as pessoas estão preocupadas em suas determinadas áreas, né? O que a gente veio, e a gente falou disso aqui, né, da tecnologia, etc., mas eu vejo que a arquitetura ela tem que preocupar com a velocidade do mundo, né? Sim. E o mundo anda cada vez mais rápido, então escala é um grande desafio. Você vê, a gente vem do segmento de franquia, né, que é uma estratégia de crescimento em escala, mundo de tecnologia com a IA e tal. E eu vejo que o arquiteto, se ele não conseguir fazer mais com menos o tempo inteiro e se está presente e etc., e multiplicando os braços dele, as capacidades de entrega, vai ser difícil ele conseguir entregar a velocidade do mundo, né? Você falou muito bem, e isso sim, melhor e mais rápido, sem perder a customização, porque nós trabalhamos para projetos específicos, sempre vão ser específicos. Você replica o projeto, mas sempre tem uma legislação específica, tem uma condição específica de insolação. Se você fizer um projeto em Montes Claros e aqui, muda. Igual, você está errado. Você não é o mesmo clima. Você tem que ter respeito aos recursos, né? Esse é o primeiro ponto. E complementando aí o que o Marcelo comentou, né? O projeto ele é único. Mesmo que você tenha, por exemplo, uma rede de franquias, uma loja que está em expansão, você tem uma aprovação de projeto em cada shopping, cada administração de shopping, né? E cada uma tem uma especificidade. E o seu projeto tem que atender, de uma certa forma, a todas essas especificidades. Não adianta você chegar e já, por exemplo, numa aprovação do shopping de Juiz de Fora, descobrir que lá não pode um determinado tipo de material. Isso já tem que estar previsto lá atrás. Tá certo. Bacana demais. Ô, gente, com isso aí, vamos lembrar, cara, espaço para construir tem, vamos deixar então que já foi construído, que ficou legal, deixa aí quietinho, vamos expandir. Vamos melhorar o que tem, né? Vamos ser inteligente. Mas obrigado mais uma vez, curtam, compartilhem e até a próxima. Um abraço, até mais. Que bonito. Muito bem.